Meus queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre você, sua casa, sua família, nesse momento especialíssimo, onde estamos iniciando nossa primeira aula de Cristologia do CADIT, a capacitação em docência teológica. Eu sou Rian Souza, estarei guiando você por esse momento de aprendizado tão maravilhoso e tão importante da Cristologia. Vamos iniciar então? Com o material que você já tem em suas mãos, vamos fazer a leitura aqui junto da introdução da Cristologia. Cristologia é o ramo da teologia que estuda de forma sistemática a pessoa e a obra de Jesus Cristo. De maneira mais completa, a Cristologia busca compreender quem Cristo é em sua essência, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, e o que ele realizou na história da redenção, incluindo a sua encarnação, vida perfeita, morte substitutiva, ressurreição, ascensão e volta futura. Ela não trata apenas de informações sobre Jesus, mas da interpretação bíblica e teológica da sua identidade e missão, sendo fundamental para toda a fé cristã, pois tudo que se crê sobre a salvação, Deus e o homem está diretamente ligado à correta compreensão de Cristo. Meus irmãos, nesse mês vamos trabalhar sobre a Cristologia. Cristo e logia, o estudo da pessoa de Cristo. Entender por que isso é tão importante para a nossa disciplina do CADIT, entender sobre o que se fala a Cristologia. Você sabia que os primeiros grandes debates dos padres da igreja, dos teólogos, dos professores, até os primeiros heresiarcas da igreja foram a despeito da natureza de Jesus Cristo, foi da cristologia? Você sabia disso? Porque esse tema gera tantos debates, às vezes tantas má interpretações. Então, para isso você, professor, você precisa dominar muito bem a área da cristologia, porque Cristo é o centro da nossa fé, né? Ele é o ápice da nossa fé. Então precisamos ter uma boa compreensão, a partir do ponto de vista bíblico-teológico, da pessoa de Jesus Cristo. Tema esse extremamente complexo, mas também extremamente proveitoso para todo aquele que deseja ser um docente em teologia. Nessa primeira aula, irmãos, vamos trabalhar primeiro sobre a natureza de Jesus Cristo, né, a sua natureza. E, de antemão, já adianto que na segunda aula vamos falar dos seus atributos, das suas obras na história da salvação, tá bom? Então, aula 1, natureza de Jesus Cristo. Aula 2, suas obras e seu ministério. Amém? Então, vamos primeiro trabalhar sobre a natureza da pessoa de Jesus Cristo. Primeiro aqui é a plena divindade de Cristo. Diz o seguinte: a Escritura apresenta Cristo como possuidor de uma natureza plenamente divina. Ele não é uma criatura exaltada nem um ser intermediário entre Deus e os homens, mas o próprio Deus eterno. O testemunho bíblico afirma que o Verbo não apenas estava com Deus, mas era Deus, estabelecendo uma identidade essencial e não meramente funcional ou representativa. Essa divindade se manifesta tanto em declarações diretas quanto em atributos e obras que pertencem exclusivamente a Deus. Cristo é eterno, existindo antes de todas as coisas, e se identifica como o próprio Eu Sou. Ele demonstra poder absoluto sobre a criação, autoridade sobre a vida e a morte, e o conhecimento pleno de todas as coisas. Além disso, ele não apenas aponta para Deus, ele recebe adoração, algo que, dentro da revelação bíblica, é reservado unicamente ao próprio Deus. Negar a divindade de Cristo não é um erro periférico, mas um colapso completo da fé, pois somente Deus possui o poder suficiente para realizar a salvação perfeita e definitiva. Se Cristo não é Deus, então não há redenção plena, apenas tentativa humana.
Meus irmãos, vamos lá para esse nosso primeiro tópico. Plena divindade. Jesus Cristo, ele é Deus, ponto e vírgula. Ele é Deus. Não existe discussão, não existe, não pode, ele é Deus, tá? Qualquer pergunta que esteja relacionada a isso, Jesus Cristo é Deus? Ele é Deus. Ponto. Jesus Cristo é Deus. Por que ele é Deus, Ian? Vamos lá. Você lembra de ter estudado no mês passado, na matéria de teontologia, alguns atributos que são incomunicáveis? Lembra-se? Atributos que pertencem somente a Deus. Sendo estes, por exemplo, a eternidade. Jesus Cristo disse no Evangelho de João, dizendo que no princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Ou seja, o Verbo Jesus Cristo, que está no verso 14, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Tudo que foi feito por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo é a origem de tudo e todos. Ele existe antes da criação. Por isso que algumas seitas que dizem que Jesus Cristo é um anjo, Jesus Cristo é uma criação, não procede. Porque ele é antes da criação. Se ele é um anjo, ele é criatura. Se ele é criatura, ele é pós-criação. Mas a Bíblia diz que a criação veio a partir dele. Então ele é eterno. Outro, outro atributo que demonstra que Jesus Cristo é Deus, que ele se identifica como tal. Quando ele usa por diversas vezes nos evangelhos o termo eu sou. Se você conhece bem a Bíblia Sagrada, você sabe como professor que o termo eu sou é o nome de Deus. Antes que Abraão existisse, eu sou. No Getsemane, procurando Jesus, ele responde, eu sou. Ele toma esse termo por várias e várias vezes. Outro exemplo bíblico de que ele adquire-se do título de Deus e demonstra ser Deus, em uma de suas curas milagrosas e miraculosas, ele diz para um doente assim, os teus pecados estão perdoados. Os opositores do ministério de Jesus confrontam-o dizendo, quem és tu para perdoar esses pecados? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Aí Jesus, olha agora a resposta de Jesus Cristo. Olha o que ele diz. O que é mais fácil? Dizer a este homem, seus pecados estão perdoados, ou levanta-te, toma teu leito e anda. Ele era um coxo. O que é mais fácil? Para provar, ou para mostrar que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, eu digo, levanta-te, toma teu leito e anda. Ou seja, ele não foi contra a afirmação do seu opositor, dizendo quem pode perdoar pecados senão Deus. Ele estava dizendo nas entrelinhas, eu estou aqui, eu sou Deus, por isso eu digo, teus pecados estão perdoados, e para mostrar mais ainda, eu digo, levanta, toma teu leito e anda. Então Jesus, repleto de autoridade, é plenamente divino, eterno. Outro atributo incomunicável que só a divindade tem é onipotência. E Jesus Cristo diz aos seus discípulos, todo poder me foi dado no céu e na terra. Então, Jesus Cristo onipotente, Jesus Cristo eterno, perdoa pecados, Senhor da vida e da morte, e tem autoridade sobre ela. Tanto que Jesus Cristo venceu a morte nos 3 estágios. A filha de Jairo, ainda no leito, na cama quente, depois de uma morte, Jesus Cristo ressuscitou a menina. O filho da viúva de Naim, ou seja, já tinha saído do leito, agora estava sendo transportado para o sepulcro. No processo, no caminho, Jesus Cristo toca no esquife e o jovem se levanta. E no terceiro estágio, Lázaro, já no sepulcro, já enfaixado, 4 dias cheirando mal, Jesus Cristo demonstra autoridade sobre
a morte, nos 3 estágios: na cama, no caminho para o sepulcro e no sepulcro há 4 dias. Senhor da vida e da morte. Jesus Cristo diz que aquele que nele crê, mesmo que morto, viverá. Então, são provas irrefutáveis de que Jesus Cristo é Deus, plenamente divino. Mas aí entra agora o nosso segundo tópico, que complementa isso que a gente está falando. A plena humanidade de Cristo, que diz o seguinte, olha só. Ao mesmo tempo em que é plenamente Deus, Cristo também é plenamente homem. A encarnação não foi aparência ou ilusão, mas uma realidade concreta. O Verbo se fez carne, entrando na história humana de maneira real, assumindo todas as dimensões da existência humana, exceto o pecado. Ele nasceu, cresceu, desenvolveu-se, viveu dentro das limitações natural da condição humana, sentiu fome, sede, cansaço, tristeza, dor. Experimentou emoções profundas e enfrentou o sofrimento em sua forma mais intensa, culminando na sua morte. Sua humanidade inclui corpo, alma, mente, tornando-o verdadeiramente participante da experiência humana. Essa verdade é essencial porque somente sendo homem, ele poderia representar a humanidade diante de Deus. Cristo não apenas veio ao encontro do homem, ele se tornou homem assumindo o lugar do ser humano que deveria ocupar diante de Deus, como o último Adão. Ele viveu em perfeita obediência, tornando o substituto ideal para a redenção. Então agora, irmãos, não obstante, não opositor, Jesus Cristo, além de ser plenamente Deus, também é plenamente homem. Quais que são as evidências de que Jesus Cristo, as evidências bíblicas, tá? Sempre bíblicas, que Jesus Cristo é plenamente homem. Da mesma maneira que existem atributos exclusivos de Deus, existem atributos exclusivos do homem. Por exemplo, Deus pode sentir fome ou sede? Evidente que não. Jesus Cristo sentiu fome e sentiu sede. É possível machucar Deus fisicamente? É possível você dilacerar as costas de Deus? Não tem como, mas Jesus Cristo foi dilacerado. É possível Deus sentir dores, esse tipo de circunstâncias, de paixões que só estão sujeitas a homens, a erros. Jesus Cristo estava sujeito a erros, não erros de cunho do caráter de Jesus, né? Não algo nesse sentido, de que ele teria ou mentido, ou roubado, ou adulterado, nada no que é pecado, Jesus Cristo não nos foi semelhante. No que tange pecado, ele não pecou hora nenhuma. Ponto. Agora, erros humanos, dentro das limitações humanas que Jesus Cristo tinha, ele pode ter errado. Por exemplo, trabalhando na marcenaria de seu pai, ele poderia, por exemplo, ir pregar alguma madeira e acabar acertando o próprio dedo. Ele poderia fazer um cálculo matemático e errar o cálculo matemático. Ele poderia tomar o caminho para um lugar e acabar se perdendo. Isso não só na vida da infantilidade, mas na vida adulta também. Esses tipos de erros Jesus Cristo pode muito bem ter cometido. Porque em tudo ele nos foi semelhante, em tudo, exceto o pecado. Então, nessas questões, Jesus Cristo pode sim ter errado, sem nenhum problema, isso não diminui nem um pouco, mas mostra o nosso segundo tópico, plenamente humano. E um dos versículos que deixa mais claro isso é o texto de Paulo na sua carta aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo de número 7, que diz: pelo contrário, ele, falando de Jesus Cristo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Paulo está dizendo que Jesus Cristo, sendo na forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus
algo que deveria ter sido retido a todo custo. Ele está dizendo: Jesus Cristo, sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo e assumiu a forma de homem. Então, o texto deixa claro: Jesus Cristo é plenamente Deus, Jesus Cristo é plenamente homem. Só que eu sei o que você está pensando agora. Jean, como pode isso? Alguém ser plenamente homem e plenamente Deus. Como que se explica isso? Vamos lá, irmãos. É por isso que houveram tantos debates na história da igreja a respeito da cristologia. Porque como entender um ser que é totalmente divino e, ao mesmo tempo, é totalmente humano? É algo extremamente complexo de entender, mas a gente tem uma organização, melhor dizendo, para isto. Porém, eu já adianto de antemão que este tema não pode ser exaustivamente compreendido, porque isso foge ao nosso entendimento. Entender essa plenamente união entre a divindade e a humanidade habitando corporealmente em Jesus Cristo, nós não conseguimos entender plenamente. Mas vamos ainda assim trabalhar esta realidade, porque a boa interpretação bíblica é aquela, irmãos, que aceita tanto o texto A quanto o texto B. Eu não poderia, por exemplo, pegar apenas os versículos que Jesus Cristo se apresenta como Deus e rasgar o restante que ele se apresenta como homem. Ou vice-versa, pegar os textos que ele se apresenta como homem e abandonar os textos que se apresenta como Deus. Eu preciso pegar todos esses textos e tentar conciliá-los, e a teologia faz isso. Esse é o nosso trabalho, irmãos. Como docentes, como professores, esse é o nosso trabalho. Descomplicar o complicado, desenrolar o enrolado, desembaraçar o embaraçado. Facilitar, somos facilitadores, eu repito isso, facilitadores. Para aqueles que têm dúvidas, para aqueles que buscam, estamos aqui para isso. E para entendermos essa singularidade da humanidade de Jesus Cristo e da divindade, entra o tópico número 3, a chamada união hipostática. Vamos ler aqui, ó. A profundidade da pessoa de Cristo se revela na união de suas duas naturezas. Ele não é duas pessoas, nem uma mistura confusa entre divindade e humanidade. Trata-se de uma união perfeita de duas naturezas completas em uma única pessoa, sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação. Essa união significa que tudo o que Cristo faz é realizado por uma única pessoa. Quando ele experimenta limitações humanas, é a mesma pessoa que manifesta poder divino. As naturezas não se anulam, não se misturam e não se separam, mas coexistem em perfeita harmonia. Esse é um mistério que ultrapassa a compreensão humana plena, mas não é contraditório. Pelo contrário, é uma verdade revelada, necessária para a salvação. Somente alguém que é verdadeiramente Deus pode reconciliar o homem com Deus. E somente alguém que é verdadeiramente homem pode representar a humanidade. Ponto. Cristo é, portanto, o único mediador perfeito. Então, irmãos, nós chamamos esta união entre as naturezas de Jesus Cristo, humanidade e divindade, de união hipostática. Guarda bem esse nome, união hipostática. Vamos lá. O que essa união o que ela aplica? Seguinte: duas naturezas, uma pessoa. Naturezas estas inseparáveis. Inseparáveis. Primeiro ponto é esse. As naturezas de Jesus Cristo não se separam. Então, você não pode falar, e se alguém falar, você pode corrigi-lo dizendo: qual parte de Jesus Cristo morreu na cruz? A pergunta já está errada. Ou dizer, ou a parte humana morreu na cruz. Ou dizer que no momento de glória foi a parte divina. No momento de fraqueza de Getsemane foi a parte humana. Não existe isso. Na cruz foi Jesus. Com Elias e Moisés no momento de glória foi Jesus.
No Getsemane, na fraqueza, foi Jesus. O ministério inteiro foi Jesus. Desde o nascimento, foi Jesus. Se perdeu na infância, foi Jesus. Foi Jesus. É uma única pessoa. Única. As duas naturezas existem, sim, mas elas não apenas existem, elas coexistem no mesmo ser de forma inseparável. Ou seja, não existe Jesus Cristo é 50% homem, nem 50% Deus. Agora a gente entra em outro ponto. Ele não é meio homem e meio Deus. Tá bom? 50-50. Não é isso. Ele não é um Nefilim, filho de homem com Deus, ou mulher com Deus. Né? Não, também não é isso. Ele é Deus que tomou forma humana. Agora, um ponto importante, claro. Ele só tem essas duas naturezas a partir da encarnação, tá? Ou seja, na eternidade ele tinha essa natureza humana? Não. Lá no Gênesis, antes da fundação do mundo, ele era Deus, e apenas Deus. Quando ele nasce de Virgem Maria, aí ele assume a forma humana. Uma vez assumida a forma humana, entra em início a união hipostática, a partir do nascimento de Jesus Cristo. Parte humana, parte divina, habitando juntas, inseparáveis, forever, para sempre. Para sempre, tá? Inclusive nos dias de hoje, Jesus com o corpo glorificado, ele segue sendo plenamente Deus, ele segue sendo plenamente homem. Prova disso, quando ele já ressuscitou, aparece aos seus discípulos dizendo: toca-me as minhas mãos e os meus pés. Veja os buracos nas minhas mãos, nos meus pés e no meu lado. Teria como Deus ou alguém que seja apenas Deus fazer isso? Para você mostrar as chagas, as feridas, Jesus Cristo foi incisivo. Põe os dedos, Tomé. Põe o dedo aqui, ó, para mostrar que ele é totalmente homem, mesmo ressurreto. Então, ele é plenamente divino. Ele é plenamente homem. Como conciliar isso? União hipostática, sem abrir mão nem de um e nem de outro, mas tentando conciliar isso numa boa interpretação bíblica e teológica. Entendido esse ponto, Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é homem, tem atributos divinos, atributos humanos. A união disto chamamos de união hipostática, inseparável. Amém? Vamos dar continuação agora em um evento importantíssimo que é o quarto tópico, o nascimento virginal. O nascimento virginal de Cristo não é um detalhe secundário, mas uma verdade central dentro da doutrina cristológica. Ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem, sem participação humana masculina, o que aponta para sua origem sobrenatural. Esse evento demonstra a iniciativa da salvação é completamente divina. Cristo não surge como resultado do esforço humano, mas com a intervenção direta de Deus na história. Ao mesmo tempo, o nascimento virginal preserva a singularidade de sua natureza humana e não está vinculada à corrupção herdada do pecado. Além disso, essa verdade confirma o cumprimento da promessa divinas e estabelece identidade única de Cristo. Ele é verdadeiramente homem, mas não é apenas mais um entre os homens. Ele entra na humanidade não como parte da queda, mas como aquele que veio para restaurá-la. Então, irmãos, aqui entra um tópico importantíssimo, o seu nascimento virginal. Agora a gente vai entrar na parte da encarnação de Jesus Cristo. Vamos lá. Jesus Cristo sempre existiu na forma de Deus, tá? É o início do texto de Filipenses, né? Olha só. Jesus Cristo sendo Deus, tá? Então ele sempre existiu. Chegou um tempo, chegou um momento da história do tempo em que ele já não tem mais a usurpação do fato de ser igual a Deus e esvazia de si mesmo. Isso é o que
O autor dos Hebreus escreve dizendo: na plenitude dos tempos, Deus envia o seu Filho. Então, nesse tempo, Jesus vai encarnar-se. Para que ele encarnasse, precisava de um corpo, né? de um ventre para que ele nascesse. Aí entra a participação da jovem Maria, a mãe de Jesus. Tá? Aí o Espírito Santo concebe Jesus. Vamos de novo entrar no outro ponto que não dá para explicar como isso aconteceu. Tá? Agora, não vamos ser heresiarcas, né? Igual dizem uma igreja por aí, que Maria é casada com o Espírito Santo. Por favor, irmãos. Por favor, tenhamos o mínimo de respeito à Bíblia Sagrada. Maria é casada com José, o carpinteiro. Com José. Jesus Cristo foi concebido no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, sendo Deus, operou um milagre, é algo sobrenatural no ventre de Maria. E ali, Jesus Cristo foi concebido, tá bom? E o nascimento virginal implica no fato de Maria ser virgem no nascimento de Jesus Cristo, tá? Não tem participação humana masculina. Isso mostra, primeiro, cumprimento de profecias. Isaías diz que a virgem conceberá, tá? A virgem conceberá, alma no hebraico, virgem. Primeiro, então se cumpre a profecia. Segundo, se Jesus nascesse de uma união entre uma mulher e homem tradicional, a iniciativa da salvação seria humana. Mas quem procurou Maria foi o próprio Deus, né? Ou um anjo trazendo a mensagem de Deus, que a virtude do Altíssimo desceria sobre ela. E pelo Espírito Santo, um santo nasceria dela. E seu nome seria Emanuel, o Deus conosco. Então, Jesus encarnou-se no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo. Quinto, vamos ler aqui juntos. A impecabilidade de Cristo. A impecabilidade de Cristo é uma consequência direta de quem ele é. A Escritura afirma não apenas que ele não pecou, mas que a sua natureza revela a impossibilidade moral de pecar. Suas tentações foram reais, intensas e profundas, porém diferentes das nossas, pois não havia nele inclinação interna ao pecado. Enquanto o ser humano enfrenta a tentação tanto externamente quanto a partir de sua natureza corrompida, Cristo enfrentou a tentação de forma mais pura, sem qualquer participação do pecado em seu interior. Isso não diminui a realidade das suas tentações, mas a torna ainda mais significativas. Essa verdade é essencial para a redenção. Somente um sacrifício absolutamente perfeito pode satisfazer a justiça divina. Cristo viveu uma vida de obediência completa e sem falhas, tornando-se o substituto perfeito. Sua justiça não é apenas um exemplo, mas é imputada àqueles que creem. Irmãos, esse tópico aqui, ele parece óbvio, né, mas tem riqueza por detrás dele. Jesus Cristo não pecou em nada. Nada. Não existe nenhuma falha moral em Jesus Cristo. Nenhuma. Nenhuma. Ele teve sentimentos humanos e ações humanas, né? Medo, raiva, tristeza, dor do luto. Sentiu tudo isso. Tudo isso ele sentiu. Porém, em nada ele pecou. Sem pecado. Tá bom? Sem pecado. Por que esse ponto é importante a gente falar sobre isso? Porque somente assim ele pode ser um sacrifício perfeito. Perfeito. Porque se a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e se Jesus Cristo tivesse pecado, ele precisaria de um Salvador. E se ele precisasse de um Salvador, ele não poderia ser o nosso. Porque se ele pode falhar, ele não é um bom Salvador. Deu para entender a lógica?
Se o nosso Salvador é falível, é maleável, é inconstante, tem a chance dele errar, ele não pode ser nosso Salvador. Mas Jesus Cristo, perfeito, Cordeiro imaculado, santo, sem mancha, perfeito. Por isso, o autor aos Hebreus diz que ele é um sacrifício infinitamente superior ao sacrifício de cordeiro. Deu para entender esse ponto? Jesus Cristo não tem pecados. A sua natureza divina. Mas e a natureza humana de Jesus, Ian? Jesus Cristo não herdou a inclinação que nós herdamos do pecado. Nós, por natureza, somos inclinados ao pecado. Você que está me assistindo, você não é um pecador porque pecou. Você é um pecador porque nasceu. Eu sou um pecador porque eu nasci e não porque eu pequei. Apenas de nascer, nós já estamos na posição de pecadores. Isso é comprovado no Salmo de número 51, quando Davi diz que em pecado me concebeu a minha mãe. Então, por nascença, nós herdamos a pecabilidade, a natureza. Porque quando Adão pecou, estávamos todos em Adão. Pense no seguinte: uma forma de bolo, ela cai e ela amassa. Precisa jogar a forma fora? Ó, não precisa. Porém, todos os bolos que saírem daquela forma vão sair bolos amassados. Esta é a herança que nós herdamos de Adão. Jesus Cristo não tem essa herança dentro de si. Ele foi tentado por todas as coisas exteriores, mas não interior. Enquanto nós, com essa herança, somos já por natureza pecadores. Esta é a grande diferença entre nós e Jesus Cristo. Amém? Agora vamos aqui para o nosso sexto tópico e nosso último da aula de hoje. Diz o seguinte: a eternidade de Cristo. É uma verdade fundamental que afirma que ele não teve começo e não terá fim. Diferente de todas as criaturas que foram criadas no tempo, Cristo existe desde toda a eternidade. Sua existência não se inicia em Belém, nem mesmo na encarnação, mas antecede a própria criação do universo. A Escritura apresenta Cristo como o eterno Filho de Deus, aquele que já existia antes de todas as coisas. Ele não apenas participou da criação, mas é anterior a ela e independente dela. Quando declara: antes que Abraão existisse, eu sou. Cristo não apenas afirma sua pré-existência, mas se identifica com o nome divino revelado por Deus, apontando a sua existência contínua e eterna. Essa eternidade não significa apenas que ele vive por muito tempo, mas que ele está fora das limitações do tempo. Cristo não está sujeito ao passado, presente e futuro como as criaturas. Ele é eterno, o eterno eu sou, sempre existente, imutável, autossuficiente. Além disso, a eternidade de Cristo confirma a sua plena divindade. Somente Deus é eterno por natureza. Se Cristo é eterno, então ele não pode ser criado, pois tudo o que é criado tem um começo. Portanto, afirmar que a eternidade de Cristo é afirmar que ele é Deus em sua essência. Essa verdade também tem implicações profundas para a salvação. O Salvador eterno oferece uma redenção eterna. Sua obra não é limitada no tempo e nem perde o seu valor. Pelo contrário, possui eficácia permanente. Aquele que salva é o mesmo ontem, hoje e eternamente, garantindo segurança e a firmeza, a fé dos que nele creem. Assim, compreender a identidade de Cristo é reconhecer que ele não é apenas parte da história, mas é o Senhor da história. Ele não surgiu em determinado momento. Ele sempre foi, sempre é e sempre será. Eternidade de Jesus Cristo. Outro ponto que nós precisamos frisar bem frisado. Jesus Cristo encarnou-se em Maria, no ventre de Maria, na cidade de Belém. Fato. Porém, ele não passou a existir naquele momento. Ele sempre existiu. A gente lê o texto do João, capítulo 1. Ele diz: identifica-se como Deus antes que Abraão existisse. Eu sou. Eu sou. Então, ele se identifica como Deus. E tem um texto, um livro
do profeta Isaías, Isaías capítulo 9, versículo de número 6, uma profecia a respeito da pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Diz o seguinte, olha só. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte. E agora, olha, Pai da Eternidade. Pai da Eternidade. Olha o título que Jesus Cristo tem. Ele é o Pai da Eternidade. Irmãos, ele é eterno. Ele está fora do tempo. Não existe para ele passado, presente, futuro. Não, não, não. Ele é eterno. Qual que é a importância de Jesus Cristo ser eterno? Porque ele oferece uma salvação eterna, uma redenção eterna. Ele nos dá essa garantia. Portanto, confiamos e descansamos na sua perfeita obra, pois sabemos que ela tem eficácia também eterna. Sendo eterno, automaticamente ele também é Deus, pois somente Deus é eterno. Irmãos, é isso. Essa foi a nossa primeira aula. Deus abençoe bastante a sua vida nesta busca pelo aprendizado. Você que está se esforçando, buscando para estar sempre em dia, trabalhando, usando esse tempo que Deus te dá para buscar conhecimento, que Deus te abençoe muito e continue firme nessa jornada da busca pelo conhecimento. Estaremos sempre juntos buscando entender dos mistérios de Deus. Lembre-se, importa que os homens nos considerem dispenseiros dos mistérios de Deus. Deus abençoe sua vida e até a próxima vez que nos encontrarmos no CADIT, a capacitação em docência teológica. Forte abraço e que Deus te abençoe.